Então vamos lá, vou pegar novamente a ferramenta retângulo, vou desenhar um retângulo, vou aplicar uma cor qualquer, já foi ensinada, e com o botão direito eu aplico uma cor de contorno, né? Ah, não gostei muito, por exemplo, vou aplicar esse marrom, não gostei muito da espessura do contorno. Então, direto aqui nas ferramentas de retângulo, eu tenho as opções para poder modificar, embora eu também possa modificar essa largura aqui abaixo, como eu mostrei para vocês na opção de contorno. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: toda vez que eu acabo de desenhar o objeto, eu passo para a ferramenta de seleção, porque fica um pouco mais fácil de eu manipular esse objeto. Então, aqui eu tenho a largura e a altura do objeto, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, em centímetros, porque a minha página está configurada em centímetros. Ah, mas agora eu me arrependi de configurar em centímetros, queria trabalhar com esse objeto em pixel. Como que eu faço? Eu clico sobre o fundo. Então, lembrem que eu falei no começo das aulas, esse fundo aqui fora da página, ele te mostra aqui acima as opções da folha. Então, as unidades estão em centímetros. Se eu quiser alterar, eu passo aqui para pixel. Ao selecionar o meu objeto, ele já está mostrando o tamanho dele em pixel. Então, eu consigo aqui passar um novo valor para ele. Eu vou colocar, por exemplo, 2, né, de largura, e ele vai ficar com 2 pixels de largura. Eu vou colocar 800 e ele vai aplicar aí 800 pixels. Vou deixar aqui 1500 pixels por 1000. Ok, vai ser o tamanho do meu objeto. Beleza. Aqui eu tenho a angulação, né, para rotação, isso eu já mostrei também. E aqui eu tenho formas de virar esse objeto. Não vai dar para vocês entenderem tanto aqui com o retângulo, né, porque ele não é um objeto propício para isso. Mas eu vou fazer ele virar um objeto propício para isso. Vou clicar uma vez sobre ele. Vou, por exemplo, inclinar ele um pouquinho. Pronto. Dessa forma aqui já vai dar para vocês entenderem esse recurso. Se eu espelho ele na horizontal, é como se eu trocasse esse objeto de lado. Ó. Percebam que agora, em vez de ficar inclinado aqui, né, para a direita, ele ficará para a esquerda. Então, eu consigo aqui trocar a posição desse objeto. Né? Muitas das vezes, por exemplo, eu tenho um objeto, estou criando um personagem, criei a mão esquerda dele, né, para um lado. E eu tenho que fazer a mão direita. Basta eu selecionar a mesma mão e espelhar que eu vou ter, então, ela posicionada para um lado inverso. Então, isso é muito, mas muito útil mesmo. Né? Eu aconselho que vocês utilizem. Eu vou clicar aqui também para poder espelhar ele verticalmente, ó, e ele vai dar mais ou menos o mesmo efeito, tá joia? Por quê? Porque esse objeto não é propício para isso. Vou voltar aqui para que ele volte a ficar na posição padrão dele. Então, estou desfazendo ali, ó. Percebam que ele vai ter que desfazer várias e várias vezes. Ficou na posição padrão. E agora faço o seguinte, ó. Vou utilizar uma dessas alças. Espelhar na horizontal é a mesma coisa que nós vimos, só que ele vai trocar o objeto, né, esperar verticalmente, perdão. É a mesma coisa, ele vai trocar ele na parte vertical, então para baixo ou para cima. Daria aí também para fazer perfeitamente. Vocês vão entender mais depois na prática aí essa utilização. Tendo feito isso aí, né, nós temos outros recursos aqui para o retângulo. Então, o canto dele, por exemplo, aqui nessa primeira opção, né, eu vou posicionar o mouse sobre ele, vou rodar um pouquinho para cima para aproximar o objeto. É o canto redondo. Só que não tem nada de canto redondo. Por quê? Porque essas caixas que delimitam cada um dos cantos está com 0. Se eu venho nesse canto aqui e coloco 20 e dou Enter, ele colocou 20 em todos. Eu já consigo ver que começou a arredondar. Vou até colocar um valor maior para vocês visualizarem. Eu vou colocar 50 pixels. Agora eu consigo ver que realmente as bordas do meu retângulo estão arredondadas. Clico novamente sobre ele para mostrar as opções, né? Uma vez que só posso editar o objeto se ele estiver selecionado. Se ele não estiver selecionado, o programa não vai adivinhar que você quer editar aquele objeto. Então, a base para edição, para modificação, é a seleção. Cliquei uma vez sobre ele, ele já está selecionado. Poxa, mas eu não queria que os 4 cantos mudassem. Eu queria só esse canto esquerdo superior, né, com 50 pixels, o restante com 0. Isso aqui que eu vou mostrar tem várias outras propriedades, tá joia? Quando você tem mais de um lado de um objeto e tem esse cadeado que tem aqui no centro, ó, e ele está marcado, ele está habilitado, significa que ele vai editar todas aquelas propriedades de uma só vez. Se eu desmarcar ele, por exemplo, e colocar 0 em uma delas, ele só vai zerar agora aquela específica. Então, só esse canto esquerdo inferior que corresponde a esta posição está zerado. Os demais continuaram com 50. Eu vou zerar também todos eles e agora eu tenho realmente com 50 pixels somente esse canto esquerdo superior. Poderia colocar mais, eu vou colocar 120 e aí ele vai abrindo um arredondamento ali um pouco maior. Então, muito cuidado com esses cadeados e se ele estiver habilitado,
todos os lados são alterados juntos. Se ele não tiver habilitado, ele não vai então ali alterar. Lembrando que aqui está marcado canto redondo, mas eu tenho o canto com vieira, que é dessa forma para dentro, um arredondamento para dentro, e tenho ele reto, que é o chanfrado. Então você pode aí estar utilizando, né, esses tipos também aí de arredondamento. Esse último é referente à espessura, que eu já tinha mostrado anteriormente, é a espessura aqui da linha de contorno, então consigo aqui fazer as modificações colocando uma linha de contorno aí mais ou menos espessa.